Risco de confisco do nosso dinheiro. Esse risco, ele existe? Se você chegou agora no canal, eu me chamo Luana, sou especialista de investimentos e planejadora financeira certificada. Aqui no canal eu falo sobre economia, educação financeira e investimentos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já considere se inscrever aqui no canal. Primeiro ponto que eu preciso trazer para cá para esse vídeo e que é muito importante é pensar: por que as pessoas estão com essa dúvida sobre um risco possível que pode acontecer aí com o nosso dinheiro? E essa dúvida, na verdade, ela se justifica justamente porque isso já aconteceu. Então, isso aconteceu lá em março de 1990, na época do Collor, onde ele fez o confisco, o congelamento da poupança das pessoas. Mas se isso já aconteceu e tem muitas pessoas apreensivas que talvez isso possa acontecer de novo, o primeiro fato aqui que a gente precisa observar é por que isso foi feito lá em 1990 pelo então presidente Collor. Naquela época, aqui no Brasil, nós estávamos sofrendo um sério problema de hiperinflação, uma grave crise econômica. Então a gente não pode esquecer que a hiperinflação, de fato, é quando o preço de todos os produtos e serviços de forma generalizada estavam muito altos. Inclusive, essa inflação ela chegou a bater mais de 100% em um único mês, o que é muito, 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 muito alto. A gente tem relato de várias pessoas que iam no mercado, inclusive meus avós, minha mãe, eles me relatam isso, que eles iam no mercado e o preço dos alimentos mudava durante o dia, assim, absurdamente. Então o consumidor se obrigava a fazer o quê? A comprar aquele produto no preço que estava, porque se esse consumidor esperasse para comprar em um outro momento, talvez o preço daquele produto estaria o dobro no mercado. Inclusive, nessa mesma época, como uma tentativa de controlar essa hiperinflação no Brasil, foi feito o congelamento dos preços de vários produtos. E aí, o que aconteceu? Esses produtos que tiveram o preço congelado, eles começaram a faltar para os consumidores. E aí se criou um mercado paralelo de negociação desses produtos que estavam faltando, porque estavam com o preço congelado. E aí, nesse mercado paralelo, o preço desses produtos era negociado muito mais alto do que, de fato, o preço congelado. Obviamente que o congelamento de preços não deu certo, e aí surgiu uma outra alternativa para tentar conter essa hiperinflação no Brasil. Qual que foi essa outra alternativa? Exatamente, o congelamento da poupança. Então as pessoas elas não poderiam mais utilizar o dinheiro que tinham em poupança. E naquela época a poupança era o investimento mais difundido no Brasil. Então qual foi o cenário? Um cenário de uma hiperinflação, uma crise econômica muito grave e como uma alternativa de conter esse cenário de hiperinflação, foi feito o congelamento da poupança das pessoas. Assim, teria menos dinheiro em circulação, porque as pessoas não fariam o resgate das suas poupanças para comprar produtos, para gastar esse dinheiro. Na teoria, o que isso ia acontecer? Ia fazer com que não houvesse demanda para os produtos e serviços, e aí se a gente tem uma baixa demanda, automaticamente uma das consequências é a redução no preço. Redução no preço dos produtos e serviços iria fazer o quê? Queda da inflação. Ok, cenário que aconteceu lá em 1990, entendido. Agora vamos partir mais para a atualidade. Em 2001, foi criada uma emenda constitucional, ou seja, está na nossa Constituição, que é proibido fazer qualquer tipo de confisco em ativos financeiros, seja poupança ou qualquer outro tipo de ativo financeiro. Então, se isso hoje está na nossa Constituição, não é só simplesmente algum presidente lá dar uma canetada e mudar alguma coisa. Não. Isso daí primeiro precisaria passar pelo Congresso, então tem toda uma questão que é muito mais burocrática, muito mais dificultosa. Não é simplesmente dar uma canetada e pronto, alterei a Constituição. Outro ponto que é muito importante a gente entender: o nosso cenário econômico atual não é nem de perto o cenário econômico daquela década. Então hoje a gente pode até ter certos problemas econômicos, a gente vem aí de uma crise pós-pandemia, tem a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, mas nada se compara ao cenário econômico vivido lá na década de 90. Então qual seria a justificativa para tentar implementar algum tipo de confisco em algum ativo financeiro? E tem um outro ponto muito importante que eu acredito que seja relevante eu falar aqui, que é em relação ao tempo. Então, se passaram mais de 2 décadas daquele fato até hoje.
Nessas 2 décadas, nós demos um salto gigantesco em questão de tecnologia, comunicação, globalização. Então, hoje, o que nós temos aqui? Em muitos investidores estrangeiros que investem no Brasil. Como que ficaria a nossa credibilidade para com outros países se isso pudesse ser cogitado? Mais outro ponto também que eu acredito ser importante. Querendo ou não, não importa qual seja, né, a sua preferência política, nós temos um país muito separado na questão de ideologias políticas. Só que quando um governo vem e fala sobre um confisco de algum tipo de ativo financeiro, isso não vai agradar nem a parte A e nem a parte B, porque isso acabaria caindo no bolso de todo mundo, independente da sua preferência política. A rejeição política contra esse governo que propusesse algo semelhante iria ser gigantesca. Eu recebi comentários de pessoas que acabaram resgatando todo o seu dinheiro do banco para deixar o dinheiro em casa, lembrando que isso, na minha visão, é uma atitude bastante extremista. Esse recurso financeiro que está parado na sua casa, ele também corre o risco de alguém entrar na sua casa ou qualquer coisa do tipo. Você também corre o risco de inflação, porque esse seu dinheiro não está investido e aí, consequentemente, você está perdendo poder de compra. Enfim, eu te trouxe vários motivos aí para você analisar com mais cautela se realmente isso é apenas um burburinho, apenas informações sensacionalistas, ou se é de fato algo que pode se concretizar. Na minha opinião, eu acredito que é algo que não possa ser concretizado. De qualquer forma, escreve aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre isso. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu curtir aqui para mim, porque é bastante importante. Aproveita para me seguir também nas outras redes sociais.